Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. Nós vivemos no tempo da graça, mas o que significa viver no tempo da graça? Significa que Deus nos enviou Jesus Cristo para, por seu amor e totalmente de graça, nos entregasse a vida para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus, de forma totalmente gratuita e merecida. Mas viver no tempo da graça significa que nós temos o direito e a possibilidade de escolher aceitar Jesus ou não. Jesus, quando veio à Terra, ele sendo Deus, ele poderia ter feito de diversas formas. Ele poderia ter rasgado o céu e aparecido com milhares de anjos, ele poderia ter passeado pelos nossos céus com um monte de demônios amarrados, por exemplo, e falando todos, olhando no olho de todo mundo, sendo um Deus com toda a sua glória e falando assim: você quer ou não quer se arrepender do que você tem feito de errado? Claro que todo mundo se arrependeria. Seria muito fácil, né? Quem, ao ver toda essa glória, toda essa majestade, não se arrependeria? Deus, porém, escolheu nos amar e permitir que nós tenhamos o direito de decidir, porque Ele nos fez sua imagem e semelhança. E Ele deu Jesus Cristo, que veio à Terra como homem, nascido de mulher, viveu uma vida como a nossa, e nos mostrou que é possível, sim, nós, do jeito que nós somos, termos um relacionamento com Deus do jeito que Ele quer que nós tenhamos. Esse movimento de Deus por nós demonstrou o amor, morrendo na cruz e nos dando a chance de escolhermos estar com Ele ou não. Quando a gente aceita essa graça salvadora, a gente também tem algumas responsabilidades. Ora, viver num momento em que Deus é revelado para a gente através do seu próprio Filho, porque está escrito lá em Lucas 10, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem ele decidiu revelar. Então, nós temos hoje a revelação de Deus em nós. E isso vai fazer com que a segunda vinda, quando Jesus vier de novo, e aí quando ele vier com toda essa glória, com anjos, rasgando o céu e fazendo tudo isso, ele não vai vir para perguntar: quer se arrepender ou não? Ele vai vir já para julgar as nossas ações enquanto nós estávamos na terra e o que nós decidimos, se queríamos ou não andar com Ele. Esse julgamento de Deus, esse julgamento que Jesus fará para nós, vai ser bem pesado. Aí ele vai contabilizar tudo que a gente fez na terra. Hoje a gente fala de julgamentos na terra, assim como aconteceu um julgamento com Sodoma e Gomorra, em que as pessoas decidiram viver totalmente longe de Deus, fazendo o que eles queriam, afrontando Deus. As atitudes deles, o jeito que eles viviam, era um jeito afrontador a Deus. E Deus decidiu ter um juízo ali, um juízo de acabar a vida deles. Se é para viver assim, vocês não vão viver. Do mesmo jeito que ele fez, por exemplo, na época de Noé, em que ele falou: não vou suportar essa humanidade desse jeito, não vou suportar por muito mais tempo. E exterminou todo mundo, deixando apenas Noé e sua família. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, no meio das duas cidades havia uma pessoa ali que buscava Deus, Ló. Ló era uma referência de alguém que já tinha a busca por Deus. Se as pessoas ali em volta tivessem olhado para Ló, se elas vissem falar: eu quero isso que Ló tem, eu quero ter esse relacionamento, eu estou entendendo isso, e começasse a buscar para si, as coisas tinham mudado. Horas. Quando Deus usou o Jonas para ir para Nínive, que era uma cidade também totalmente corrupta e conturbada, e fazia tudo contra Deus, ali as pessoas se converteram. Pela pregação que foi feita ali, eles colocaram panos de saco na cabeça, colocaram cinza, se vestiram de saco e pediram perdão a Deus pelo que eles tinham feito de errado. E Deus não destruiu a cidade de Nínive como destruiu Sodoma e Gomorra. Veja, quando Jesus diz: envia 70 dos seus discípulos para ir de cidade em cidade, ele diz assim: vai, e se alguma cidade não receber, sacuda o pó dos seus pés e fala que não leve nem o pó com você.
e saíam gritando: é chegado o reino dos céus. Jesus afirmou que para aquelas cidades que não os recebessem, pior seria o julgamento delas no dia do juízo final do que para Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra tinha um cara ali morando no meio que adorava a Deus. É um ponto de referência para eles. Mas e nós que temos a graça? Naquela época, os discípulos de Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus estava ali, eles foram de cidade em cidade batendo nas portas e falando do Messias. E aquelas pessoas não acreditaram, e Jesus disse que seria pior o julgamento daqueles que não acreditaram nos seus discípulos do que será para Sodoma e Gomorra. Não o julgamento só que destruiu a cidade, mas o julgamento do fim dos tempos, o julgamento que vai julgar a vida de cada cidadão, um por um, de todos os dias que eles viveram até o dia que eles morreram queimados pelo fogo dos céus ali em Sodoma e Gomorra. As pessoas que viviam naquela cidade, que rejeitaram a palavra de Cristo, teriam uma pior situação. E nós? Imagina como vai ser quando Jesus chegar e olhar para nós no dia do juízo final e falar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? Eu dei uma vida para você. Eu te dei a possibilidade de ter Bíblias impressas em diversos idiomas, e no seu idioma ainda tinha diversas versões. Eu coloquei em 2000 anos, desde que eu parti até você, eu coloquei para você pessoas que estudaram a Bíblia, que escreveram livros e livros, que traduziram a Bíblia. Eu dei para o meu servo algo chamado impressão. As pessoas copiavam Bíblias e pergaminhos até que foi inventado a impressão. E aí começou a se copiar Bíblia por máquinas. E hoje você inclusive tem internet, você tem Bíblia impressa, você tem livros sobre a Bíblia, você tem internet com um monte de pregações de pessoas do mundo inteiro na sua mão, no seu celular. E o que você tem feito? Olha, estarmos na graça não significa que a gente está de boa, que pode fazer o que quiser, porque Jesus já pagou por tudo. Jesus disse que ia pesar naqueles que estavam vivendo na graça já. Aquelas cidades que não aceitaram Jesus, aquelas cidades que não quiseram nem ouvir, não quiseram se arrepender, eles teriam algo muito mais pesado que Sodoma e Gomorra. Olha só o que diz ali em Lucas 9, Lucas 10. Aqui, ó. Em Lucas 10, no versículo 13, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinzas. Olha, quando Jesus veio e trouxe a graça, ele não trouxe uma graça simplesmente assim, ó, tá aqui, já fiz o sacrifício, vivam sua vida. Faça o que vocês quiserem, tá tudo bem. Não, ele disse aqui, ó, que era apregoado nessas cidades, eram pregados sobre a vinda do reino, que ela está próxima. Era feito milagres, sinais, como a gente pode ver hoje, inclusive com a internet, vendo milagres sendo feito em vários lugares. Se não está feito aí do seu lado, está feito em vários lugares, chega até você pela internet, coisa que não acontecia naquela época. E ainda assim, as pessoas não se arrependeram. Arrependimento é o que Deus quer. Arrependimento dos nossos pecados, não continuar vivendo em pecado. Não é continuar vivendo do que a gente faz, de todos os pecados, está tudo bem porque Jesus perdoa. Sim, Jesus perdoa, mas precisa que haja arrependimento. Se o povo da cidade de Nínive não tivesse se arrependido, se não tivessem feito isso, de cinzas, pano de saco, contrição, verdadeiro arrependimento, teriam sido destruídos como Sodoma e Gomorra. E Deus fala que o castigo, o juízo que virá sobre nós que temos a graça, que temos todo esse acesso às coisas de Deus, e não nos arrependemos do que temos feito de errado, e não nos apegamos a essas coisas, o juízo para nós será pior do que para Sodoma e Gomorra. A graça veio te salvar, de graça.
mas é de graça também. É pelo sangue de outros irmãos que viveram nesses 2000 anos que você tem isso, que você tem Bíblia traduzida na tua língua, que você tem internet com pregações de muita gente, que você tem livros e livros e livros e livros sobre a Bíblia. O que você tem feito com isso? Jesus vai te perguntar no dia do juízo final: o que você tem feito com isso? Qual será a sua resposta? Nenhum de nós é capaz de fazer tudo 100%, mas todos nós somos capazes de aceitar o que Jesus fez por nós. Ele nos disponibilizou seu Espírito Santo. Ele nos disponibilizou o seu Espírito Santo para estar com nós, para orar por nós com gemidos inexprimíveis, para nos trazer toda a ciência e sabedoria escondidas em Jesus, para nos instruir no caminho, para nos ensinar a palavra. Claro que nós não somos perfeitos, claro que nós não somos nem merecedores da graça que Deus nos dá. Claro que nós não somos aquelas pessoas religiosas e perfeitas, e nem temos que ser, de estar todo dia com os joelhos machucados para provar que ora, de ler livros gigantescos o tempo todo para provar para alguém que nós somos. Mas nós temos o Espírito Santo que nos move e nós precisamos tomar decisões de ouvir o Espírito Santo, de querer fazer sua vontade, de buscar, de ler, de orar, de assistir pregações na internet. Jesus nos salvou e nos deu a condição e tudo o que a gente pode ter para vencer o pecado, para deixar de viver uma vida pecaminosa, para deixar de viver escravo do pecado e viver uma vida com Ele. Agora, todas as nossas decisões serão julgadas por Deus no dia do juízo final. O que Ele quer não é que a gente faça sacrifícios para mostrar a todos como nós somos bons. O que Ele quer é que nós tomamos decisões corretas. Deus nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de decidir. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos permitiu escolher se queremos ou não viver com Ele, se queremos ou não ser transformados. Mas essa capacidade de decisão é exatamente o que será julgado no dia do juízo final. Deus te abençoe.